Olá pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários em que estamos trabalhando sequencialmente o livro Pão Nosso. O capítulo de hoje, titulado 39, Convite ao Bem. Mas, aí Emmanuel traz uma passagem do Cristo no Evangelho de Lucas. Mas, quando fores convidado, vai. Antes de comentarmos a leitura do texto de hoje, quero deixar um abraço para uma pessoa chamada Tati Cristina, que ela tem feito alguns comentários aqui nos nossos episódios diários do livro Pão Nosso. Tati Cristina frequenta a FEB, a Federação Espírita Brasileira, está no ESD 1A. O que é ESD? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Se você, porventura, tem interesse em estudar o Espiritismo de uma maneira sequenciada, toda casa espírita séria se propõe a propagar esse estudo, que inclusive é gratuito. Particularmente, costumo dizer que eu sou cria do ESD. Minha porta de entrada do Espiritismo foi pelo ESD na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E Tati Cristina comenta que mora em Brasília, não conhece a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente. Fica aqui um convite. E Emmanuel, até porque o nome do texto é Convite ao Bem. Emmanuel, quando vem comentar essa fala do Cristo, mas quando fores convidado, vai, diz o seguinte: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O que é que ele quer dizer com isso? Que quando a gente coloca valores imortais na nossa perspectiva de vida, no que a gente pensa, no que a gente plasma, em tudo nós podemos dar continuidade em relação aos nossos processos de crescimento espiritual. Porque Deus sonda o nosso psiquismo. E quando a gente não consegue perceber a misericórdia divina tentando nos ajudar, quem escreve isso é Allan Kardec, no capítulo 2 do livro A Gênese, intitulado Deus. Lá no finalzinho tem um texto, salvo me engano, chamado Providência Divina, ou é a Providência. No finalzinho do capítulo, que Allan Kardec vem escrever, mais ou menos, que quando a gente não percebe a presença de Deus nos ajudando, Deus nos manda emissários. Por exemplo, podemos passar por um processo de dificuldade e do nada uma pessoa nos liga para perguntar como estamos. E a gente fala, nossa, depois da conversa, essa conversa foi tão boa, foi uma intervenção divina. Saí bem melhor. E Emmanuel vem fazer esse registro. E aqui eu quero que a gente preste um pouco atenção no que ele escreve. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Emmanuel vem escrever aqui sobre as nossas paixões. Todos nós temos, e eu não falo de paixão platônica, eu falo as vulnerabilidades espirituais que nós temos. Porque nós ainda estamos no segundo mundo na escala de 1 a 5 em relação ao progresso. Estamos aí tateando, engatinhando o conhecimento cristão. E é natural que a gente, nos nossos processos, sucumba. O que não é natural é nós não acreditarmos em si. Porque Jesus nos convida. Jesus nos ensina que é uma porta que se abre para a gente passar. Jesus nos ensina que é o bom pastor de todas as ovelhas perdidas. Então, quando a gente cai, quando a gente erra, devemos, em um primeiro momento, silenciar. E depois, recomeçar os nossos caminhos. E Emmanuel escreve o seguinte: os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida.
A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho do Cristo, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceitai-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo agulhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. O que é que Emmanuel quer falar com isso? Pelo menos na minha interpretação, né? Que a obra do Cristo, ela está posta. E Jesus nos convida sempre, diariamente, insistentemente. É tanto que o recorte de Emmanuel, do capítulo 14, versículo 10 do Evangelho de Lucas, diz o seguinte: mas quando fores convidado, vai. Aí eu te pergunto, quando é que o Cristo nos convida? No Natal, no final do ano? Não. Jesus nos convida todo dia. Todo dia, toda hora. Jesus está de braços abertos com um sorriso no rosto. Mas em relação aos nossos processos, a gente não compreende isso ainda. Que eu digo os nossos processos de culpabilização. Você se culpa muito? Durante muito tempo eu me culpei com os meus erros. Me culpei, mas me culpei mesmo. Porque eu fiz isso. Olha só, meu Deus, que besteira, e agora? É besteira por quê? Porque quando eu errei não era, por isso que eu errei. Quando eu errei, era uma convicção. E o que eu quero dizer com isso? Ninguém erra porque quer. Você não erra porque quer. Eu não erro porque eu quero. Quem a gente julga não erra porque quer. As pessoas erram pelas convicções que ela tem. Paulo, para se transformar em Paulo apóstolo, ele foi Saulo rabino. E aqui tem uma reflexão que a gente sempre pode observar Jesus num livro, num amigo, num familiar, num colega de movimento espírita, em uma palestra como essa, em uma conversa como essa, em um livro como esse, porque a obra está posta. E o banquete do Cristo se dá em todo o universo. A gente costuma apreciar os grandes expoentes do Espiritismo. Vou dar dois exemplos, Chico Xavier e Divaldo Franco, que desencarnou recentemente, semana passada. Mas e a gente? Embora nós não sejamos, a não ser que você seja um espírito missionário, se for, um abraço. Mas e nós que estamos em um estado de imperfeição, aprendendo? Porque a gente também não se aprecia. Porque quanto mais a gente se vê em erro, paradoxalmente falando, mais nós observamos uma curva de aprendizado a percorrer. Muito cuidado nos nossos processos de culpabilização. O erro é natural ao aprendizado. E Jesus sempre nos convida para continuarmos. Jesus não condena o pecador. Jesus faz uma reflexão sobre o pecado. Porque quanto mais a gente erra, mais Jesus nos procura. Como dissesse, venha, mais uma chance para você aprender. Louvado seja Deus no momento em que você decidir continuar. Porque no fluxo da vida, a gente erra, mas a gente também um dia começa a aprender. E quando nós aprendemos com os nossos erros, nós quebramos ciclos.
começamos uma nova estação. E por falar em nova estação, por falar nos processos de preparação para a nossa caminhada evolutiva, no próximo capítulo, que é o capítulo 40, estudaremos o texto em preparação. A você que nos acompanhou até agora, um forte abraço. Se porventura você tem alguma dúvida, quer fazer um registro, digita aí que eu vou responder na limitação do meu conhecimento. Até a próxima!